Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto bastante delicado, um assunto do nosso dia a dia, infelizmente, mas que é muito importante para a nossa vida nós sabermos disso. Nós falaremos hoje sobre drogas e medicamentos. Nosso objetivo hoje é reconhecer os benefícios e malefícios ao corpo humano da automedicação e a dependência química, além do uso das drogas. Mas afinal de contas, o que são as drogas? Droga é toda substância que promova alguma alteração em seu organismo. Então ela pode ser líquida, pode ser em forma de cigarro, pode ser em forma de medicamentos, de comprimidos, em diversas vias de aplicação, em diversas vias de ingestão, não é isso? Mas essa substância, com certeza, provocará alguma alteração em seu organismo. Essa substância não necessariamente é uma substância natural, pode ser uma substância criada em laboratório também. Mas a maioria das drogas vem de substâncias naturais, vem de plantas. Isso há vários séculos, desde o homem pré-histórico, que se utiliza das ervas para uso como medicamentos ou como drogas. Mas então, o que são medicamentos? O medicamento é igual a droga? Bem, pensamos da seguinte maneira. Todo medicamento é uma droga, mas nem toda droga é um medicamento. Os medicamentos são drogas com funções de cura, de promover a finalização, o encerramento de alguma doença, de algum mal-estar no nosso organismo, para acabar com algum sintoma de alguma doença, de alguma infecção, ou simplesmente eliminar esse agente infeccioso, esse agente que provoca a nossa doença, ou até mesmo doenças do nosso próprio organismo, como doenças metabólicas, doenças autoimunes. Esses medicamentos servem para controlar esses sintomas. Portanto, o medicamento ele tem uma função curativa. Já a droga tem uma função alucinógena, de levar o usuário a sair daquela realidade para uma realidade fictícia, ideal, longe da real. Mas os medicamentos já possuem uma ampla gama de funções e as principais do nosso dia a dia são os antibióticos. Sabe quem descobriu o primeiro antibiótico? Foi o Alexander Fleming, em 1929. Por acaso, ele já era um bacteriologista, um microbiologista que estudava bactérias. E ele estudava uma bactéria chamada Staphylococcus, muito comum em nossa pele, e em ferimentos também. E ele cultivava essas bactérias, assim como todo cientista, em um objeto de vidro chamado placa de Petri. Então essas linhas que você vê em zigue-zague são as bactérias. E ele deixou as bactérias em um local e voltou a esse laboratório dias depois e observou que o crescimento das bactérias dos Staphylococcus foi alterado por algo estranho, por um outro micro-organismo que cresceu dentro daquela placa. E ele percebeu que aquele micro-organismo conseguiu matar as bactérias dos Staphylococcus. E ele purificou esse micro-organismo e descobriu que era um fungo chamado penicílio. A partir de então, ele conseguiu isolar uma substância desse penicílio, que foi a molécula da penicilina, que até hoje é utilizada como antibiótico. No entanto, devido à automedicação que percebe-se hoje, em que, principalmente em relação às fake news, que observamos muito hoje em dia nas redes sociais, nós sempre tomamos alguma medicação indicada por alguém que não é um médico. Até poderíamos encontrar um médico e ir atrás de uma consulta, mas se o vizinho falou, se a tia falou, se a avó falou, qualquer pessoa que não seja médico falou, a gente vai lá e segue a orientação dele, mas não procura uma orientação médica para tratar aquele nosso problema. Então, apelamos para a automedicação. E nessa automedicação, nós tomamos remédios para dor de cabeça, para febre, resfriado, congestos nasais, alergias, dores no estômago, cólicas abdominais, dores musculares, dores de barriga. E muitas desses sintomas, dessas doenças, são provocadas por agentes infecciosos, por bactérias, por vírus, por protozoários, e que
com esse uso indiscriminado de medicamentos, propiciam a uma determinada situação chamada a proliferação de micro-organismos resistentes a antimicrobianos. Pois é, o uso inadvertido de antibióticos, ou seja, você utilizar a automedicação e além disso de utilizá-lo de forma errada, faz com que você propicie o crescimento de bactérias resistentes a antibióticos. Por exemplo, aqui no quadro 1, existe um elevado número de bactérias, incluindo bactérias boas, nossos organismos, que nos protegem contra as bactérias ruins. Então, você começa a tomar um antibiótico no círculo 2, esses antibióticos matam todas as bactérias, tanto as boas quanto as ruins. Mas nisso, quando você toma esse medicamento por um tempo mais curto do que o ideal, em horários diferentes do indicado na bula, você estimula com que surjam bactérias resistentes a esses medicamentos. As bactérias já nasceram resistentes, mas com o uso inadvertido, essa bactéria resistente, ela consegue passar essa informação de resistência ao antibiótico a outras bactérias ao seu lado. E aquela bactéria que não era resistente antes, começa a produzir bactérias resistentes. Então essas bactérias resistentes vão se proliferando e você precisa de novos antibióticos para combater aquela infecção. E novos, e novos, e novos. E a partir de então, hoje em dia, tem-se uma vasta gama de bactérias super resistentes, que crescem de maneira mais rápida do que a produção de novos antibióticos. E isso é muito grave. Olha só o ciclo dos antimicrobianos no meio ambiente. Assim que você termina de tomar um medicamento, ou joga aquele medicamento de maneira errada no lixo doméstico, aquele medicamento ele pode entrar em contato com a água dos rios, através do esgoto, e na água dos rios entrar em contato com os peixes, com as aves que vivem nos rios e lagos e nos mares também. Esses peixes vão servir de alimento para peixes maiores, que servirão de alimentos para os humanos também. E a cada animal que ele passa, ele vai matando as bactérias que existem em cada animal. Então, se o peixe vive em uma água com antibiótico, aquele antibiótico vai matar as bactérias do peixe e pode até selecionar bactérias resistentes. E quem ingerir esse peixe pode ingerir uma bactéria resistente nesse peixe. Então, da mesma forma, é quando o antibiótico é utilizado da água ou vai para o solo, os insetos do solo, os micro-organismos do solo podem ficar resistentes a esse antibiótico, esse antimicrobiano, e nós podemos ingerir essas bactérias através dos alimentos. E aí estaremos ingerindo bactérias resistentes também. Assim como as bactérias dos alimentos, quando ingeridas pelos animais ou quando a utilização de bactérias, aliás, a utilização de antibióticos de maneira errada também com os animais, gera, assim como nos humanos, a proliferação de bactérias resistentes. Então, desde a criação animal, a saúde ambiental e a saúde humana estão todas entrelaçadas na natureza. Então, imagina o seguinte, não existe só a saúde do animal, diferente da saúde humana, diferente da saúde ambiental. Todos somos uma só saúde. É chamada saúde única, em que tudo que existe no mundo está interligado. Então, assim acontece com toda a ciência, toda a natureza, toda a biologia. Tudo está interligado. Além disso, as drogas atuam de maneiras específicas no nosso sistema nervoso. Existem drogas que são chamadas de perturbadoras. São aquelas com um alto efeito alucinógeno, que aceleram o funcionamento do cérebro e causam grandes perturbações na mente. Já existem outras drogas que são depressoras, que são calmantes. Elas diminuem a atividade cerebral, deixando os estímulos bem mais lentos. Também existem drogas estimulantes, em que essas substâncias
aumentam a atividade cerebral e também estimulam áreas sensoriais e motoras do nosso corpo. Também existem drogas mistas, combinações de 2 ou mais efeitos. A ideia é que uma droga, o mecanismo que uma droga segue no nosso corpo é atuar nas sinapses. Olha só nessa imagem. As sinapses, você lembra na aula de sistema nervoso? São essas regiões que existem entre um neurônio e outro. Então, a droga interfere na transmissão de determinadas substâncias que levam ao prazer, que levam a boas sensações. No entanto, depois que esses hormônios, esses hormônios de prazer, hormônios bons, de sensações boas, são elevados no nosso organismo, existe um feedback, existe uma compensação para equilibrar esse nível de hormônio de prazer, que são hormônios de tristeza, que são utilizados para equilibrar aquele nível elevado de hormônio de prazer. Então, se eu aumento demais hormônios de prazer e estou muito feliz, o corpo, como reação, aumenta os hormônios de tristeza para que haja um equilíbrio entre os níveis de hormônio de prazer e de tristeza. Depois disso, os hormônios de prazer vão cair e o hormônio de tristeza não cai na mesma hora. Então vem aquela depressão após o uso da droga, a tristeza, um arrependimento. Então ocorre que há uma grande euforia rápida, depois ocorre um equilíbrio e essa euforia vai embora e a tristeza vai ficando. E aí vem mais necessidade de se utilizar mais drogas para que compense aquele momento de tristeza. Então fica sempre essa briga com o dependente químico de precisar de mais e mais drogas para se sentir feliz, para se sentir compensado. Então, nessa busca de felicidade intensa, essa dependência química que acontece no organismo, ela adoece tanto o nosso corpo como a nossa alma. Nós ficamos prisioneiros desse mal. Fisicamente, as drogas podem causar câncer, podem causar deformações e alterações severas no cérebro, problemas cardíacos, mau funcionamento dos rins, do fígado e doenças contagiosas. Além de toda a área emocional que fica abalada, né? A pessoa que é dependente química não prejudica só a si, prejudica toda a sua família, toda pessoa que vive ao seu redor. Todos que amam aquela pessoa sofrem junto com ela. Felizmente, aqui em Vitória de Santo Antão, temos os Centros de Assistência Psicossocial, os CAPs, pelo Sistema Único de Saúde, e também temos várias instituições de recuperação de dependentes químicos, tanto dependentes de todo tipo de dependente químico, seja alcoolismo, tabagismo, outras substâncias psicoativas. Assim também como o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, trabalha com toda a gama de alterações psíquicas do nosso organismo. Então, sejam pessoas que tenham doenças neurológicas, depressão ou dependentes químicos, como tabagismo, como alcoolismo também, todo tipo de droga, o CAPS ajuda com profissionais capacitados, com equipe muito profissional, que vai auxiliar na recuperação dessa pessoa. Portanto, gente, nós temos muitas drogas no nosso dia a dia. Drogas legais, lícitas, e também drogas ilegais, como drogas ilícitas. Mas uma coisa é certa, nenhuma delas vale a pena. Por isso, diga sempre, drogas, tô fora. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.